sou Alisson Paulinelli, sou presidente da Axis Logística, sou formado em Engenharia Eletrônica na PUC de Minas Gerais, tenho uma pós-graduação em Administração Financeira na FGV do Rio de Janeiro. Estou na Axis desde março de 2011, com o objetivo de transformar a empresa, uma empresa de logística, em uma empresa para o futuro. A Axis surgiu em 2009 com a oportunidade que o país oferecia e oferece de crescimento na área de logística. Um grupo de investimento, um private equity, começou em 2009 um estudo sobre esse mercado de logística, e fez uma aposta de estar criando uma empresa que viesse profissionalizada para um mercado em expansão, um mercado de crescimento rápido, de muitas oportunidades. Em 2009 essa empresa surgiu através de uma pequena aquisição de uma empresa chamada Barsi, no finalzinho de 2009, com o intuito de formar e começar ali já os seus primeiros passos operacionais, com licenças de operação, com os primeiros clientes, primeiros ativos. Em 2010, a Axis tinha um grupo estruturado para desenvolvimento de projetos, para desenvolvimento de negócios, mas internamente a gente falava que as coisas estavam muito na cabeça, mas a gente não tinha o corpo ainda, não tinha clientes de peso. Em julho de 2010 foi feita a aquisição da parte de transporte do Grupo Ultra, e de repente a companhia, que tinha boas ideias, bom conceito, boa capacidade de administração e um bom profissionalismo, absorve um corpo aí com 35, 40 anos de história, aí sim com 80 clientes, com 100 milhões de faturamento, e a partir dali começa uma história de crescimento rápido, já que a partir desse evento vários clientes olharam para a Axis como um diferencial no mercado, enxergaram seus valores, e a partir daí a gente começou um crescimento rápido que estamos hoje, praticamente 2 anos e meio depois, com praticamente 300 milhões de faturamento, com praticamente 110 clientes, e gerando muito mais valor e sendo percebido no mercado como uma empresa diferenciada. O futuro para a Axis parte do nosso sonho de ser uma empresa bilionária, uma empresa de R$1 bilhão de faturamento nos próximos 3 anos. A gente põe ali em 2014, 2015 como limite para a gente estar alcançando esse faturamento. Mas o faturamento não quer dizer muita coisa. A gente pode crescer, mas tem que crescer num caminho planejado. Nós já percorremos 1/3 dessa história com os nossos 300 milhões de faturamento. Um caminho difícil, um caminho de crescimento rápido, mas um crescimento sustentado dentro dos nossos pilares. E a partir de agora a gente precisa acelerar esse crescimento. E a gente já está bem estruturado na área de operações dedicadas, temos nossa área de transporte bastante firme e já preparada dentro do nosso jeito de ser, e a gente espera a partir de agora um crescimento focado numa terceira vertente, na vertente de operações agrícolas, terminais, com desenvolvimento de uma solução e de um caminho alternativo de exportação de grãos para o país, pensando em terminais no interior, acordos com ferrovias e principalmente um ponto estratégico em algum terminal portuário. A companhia tem 3 pilares básicos, né? O primeiro é a gente tem que executar e fazer aquilo que a gente compromete com o cliente. Então, se a gente vai a um cliente e oferece uma solução, a gente tem que cumprir e atender aquilo que foi construído em conjunto. O nosso segundo pilar é um pilar de custo. Não é só importante ser econômico para nós, também tem que ser econômico para o cliente. Porque se isso se transforma numa relação de ganha-ganha com as duas empresas, nós e o nosso cliente, com baixos custos, provavelmente essa vai ser uma relação duradoura. E o nosso terceiro pilar, e um pilar importante, é o que a gente chama internamente do nosso Customer Intimacy. A gente ter uma intimidade com o cliente, a gente se aproximar dele e conhecer as necessidades e conhecer suas ambições, os seus valores, as suas estratégias, para que a gente possa diretamente participar e trazer soluções específicas para suas necessidades. Bom, a Axis hoje ela é composta de 2 produtos e 2 segmentos muito bem estruturados e muito bem definidos. O primeiro é o que a gente chama de operações dedicadas. A gente vai ao cliente, cria uma alternativa, uma solução para suas necessidades. Em troca disso, a gente recebe um acordo de longo prazo, no mínimo 3, 5 anos, e ali a gente faz e começa nossas operações com investimentos ou sem investimentos, mas normalmente com investimentos para que a gente possa atender as necessidades dos clientes. Então essas operações dedicadas hoje são aí quase 60% da companhia. Os outros 30% da companhia estão num segundo segmento, que é o segmento de transporte, oriundo da aquisição do Grupo Ultra, e que ali a gente tem hoje uma característica forte de ser o maior operador logístico na parte de produtos químicos e petroquímicos, no segmento de transporte e armazenagem. E a companhia agora começa a dar um primeiro passo estratégico para um terceiro segmento, que é o segmento
do que a gente está chamando internamente de corredor de exportação. Da gente participar em operações de terminais, captando grãos e açúcar no interior, trazendo alguns terminais rodoferroviários, tendo um acordo com a ferrovia, para que a gente possa levar isso até o porto para que esse produto seja exportado. De preferência, que a gente consiga fechar essa cadeia como um todo, tendo um terminal, um acordo ferroviário e também um terminal portuário. A Axis atua em vários segmentos dentro das nossas 3 proposições de área, seja no mercado, nas operações dedicadas, seja na parte de transporte e seja na parte portuária, na parte de movimentação e exportação de grãos. Esses 3 segmentos, ou essas 3 áreas, a gente atua em vários clientes em vários segmentos. Na área de transporte, por exemplo, a gente é o maior transportador de produtos químicos e petroquímicos do país. E temos uma atuação forte e uma presença constante nesse mercado. Nas operações dedicadas, a gente já vai aonde está a necessidade do nosso cliente no seu segmento. Então, nós temos operações agrícolas, nós temos operações de colheita de cana, nós temos operações na parte florestal, estamos também no segmento de construção, com a área de commodities minerais, e a gente atua também na parte de distribuição de combustível, principalmente na área de combustível de aviação, para um dos nossos principais clientes. A Axis tem hoje uma atuação ainda nacional, espalhadas principalmente na região sudeste do país, mas também com algumas presenças importantes na Bahia, em Recife e na parte do centro-oeste brasileiro. É onde a gente tem focado nossa estratégia de atuação, nossa presença, e a gente acredita que a gente ainda tem muito espaço para crescer dentro dessa região antes de criar uma nova expansão geográfica. Um dos diferenciais que a gente consegue identificar e oferecer para os nossos clientes, e a gente tenha a percepção de estar sendo bem aceito no mercado, é a nossa capacidade de criar soluções diferenciadas, soluções inteligentes, que possam agregar economias de custo para o cliente e que tragam que mostrem a nossa capacidade de gestão em cima dos processos, seja os nossos processos ou seja nos processos do cliente. Então, se eu tivesse que resumir a nossa principal característica de atuação e do principal ferramenta que a gente fornece hoje para o nosso cliente, é a nossa capacidade de trazer gestão, soluções diferenciadas, inovações que normalmente estão à disposição no mercado, mas que a gente unifica isso numa solução única e oferece isso para o nosso cliente. Para a gente criar uma solução, normalmente a gente tem que estar dentro do cliente e junto com ele na criação. Então a gente não traz uma solução porque a gente conhece mais do que ele. Normalmente a gente constrói essa solução junto. Então o nosso processo de venda até a consolidação de um contrato é um processo que dura 6, 8 meses, 1 ano. Esse processo começa nas primeiras reuniões, a gente tentando identificar as necessidades, as reais dificuldades, entendendo o processo do cliente. Isso se encaminha para um estudo, para um conhecimento técnico, tentando buscar soluções junto com o cliente, às vezes com fornecedores e às vezes essa discussão interna dentro do nosso grupo de trabalho. E essas coisas vão se construindo, alternativas, possibilidades, diversificações de alternativa que a gente vá chegando à melhor solução. Logicamente, essa solução ela tem que passar por uma evolução tecnológica, uma evolução de processo, uma evolução econômica e que ela seja rentável, não só para o cliente, mas como também para nós. Isso nem sempre é possível. Às vezes a gente chega ao final de 6 meses, 8 meses com uma grande frustração porque a gente não conseguiu encontrar uma equação que viabilizasse para os dois lados, seja para a Axis ou seja para o cliente. Mas em alguns momentos a gente consegue essa solução e hoje a gente consegue comprovar pelo nosso rápido crescimento que foi até agora uma solução, as nossas soluções são soluções vencedoras. Se a gente olhar um pouquinho o histórico da Axis, a gente fez um crescimento rápido de 2 formas. Primeiro, por uma importante aquisição, que é a área de transporte do Grupo Ultra, que transformou na nossa área de transporte hoje. E todo o demais crescimento foram em cima de contratos de operações dedicadas, onde a Axis captou dinheiro ou com seus investidores ou no mercado, para que a gente pudesse fazer essa primeira alavancagem de crescimento. Essa primeira onda passou, então a gente agora começa um processo, e já estamos neles há algum tempo, se preparando para essa segunda onda. E essa segunda onda que a gente pretende que nos leve até o nosso famoso 1 bilhão de faturamento, vai vir de 2 formas. Primeiro, uma capitalização ainda nesse ano, no ano de 2013, que alavanque o processo da companhia e deixe ela numa condição de um crescimento rápido. E a partir dessa entrada desse recurso, nós vamos estar partindo e acelerando o nosso crescimento de 2 formas. Uma primeira forma é a gente está buscando no mercado empresas que tenham a mesma visão, a mesma foco estratégico e que também já esteja profissionalizada para que elas possam juntar com a Axis num processo de fusão para que a gente possa acelerar esse caminho e esse crescimento. E uma segunda
parte dessa estratégia nessa segunda onda, a gente vai estar começando a construção em médio e longo prazo de terminais rodoferroviários em alguns pontos estratégicos no interior do país, linkando a nossa estratégia de crescimento nesse mercado junto com as ferrovias, para que a gente possa iniciar o processo de crescimento nesse setor. Quando a gente fala em crescimento, logicamente a gente tem que cumprir uma das etapas básicas nossas, que é entregar aquilo que a gente se comprometeu. Se a gente fizer isso bem feito, esse cliente vai buscar outras soluções, como eles têm feito com a gente até hoje. Então a gente busca um crescimento, o que a gente chama internamente de cross-selling, de vendas alternativas dentro do próprio cliente, e a gente começa a perceber que esses bons resultados e essas percepções do mercado, do produto diferenciado que a gente vem entregando, começam a trazer novas alternativas de crescimento. Por quê? Porque outros clientes vêm nos buscar e nos procuram agora para que a gente possa levar até eles outras soluções inovadoras, criativas e de rentabilidade para eles e para nós, para que a gente possa crescer em conjunto. Então essa é uma parte do nosso crescimento. E a segunda parte do nosso crescimento vem de alternativas de aquisições e de fusões daqui para frente. Logicamente, pensando isso em novos segmentos e novos mercados. Essas duas coisas juntas tendem a levar a gente para o nosso famoso 1 bilhão de faturamento. A Actis hoje está passando por um momento importante. A gente se preparou no último trimestre do ano passado e está se preparando e finalizando essa preparação agora no primeiro TRI de 2013 para uma nova etapa. E essa etapa é uma etapa estrategicamente muito importante. A gente agora acelera o nosso crescimento na área de commodities agrícolas, principalmente criando o nosso corredor de exportação, focado em terminais agropecuários, linkados à ferrovia e buscando alternativas e oportunidades, caso elas aconteçam ainda em 2013, no segmento portuário. Se a gente conseguir esse movimento no ano de 2013, a gente vai conseguir rapidamente alcançar nossos objetivos principais. Nos dois segmentos que a gente trabalha hoje, operações dedicadas e na parte de transporte, nós vamos dar uma segurada na nossa estratégia de crescimento, que vimos atuando até hoje, uma busca incessante por novos contratos, alternativas de crescimento acelerado, e vamos esperar durante o ano de 2013 que a gente cresça no que a gente chama um crescimento orgânico, que o cliente nos procure, como tem feito, e que a gente possa criar alternativas de crescimento para ele e para nós, mas sem aquele ímpeto de grandes investimentos na velocidade que a gente fez até hoje. Logicamente, a gente vai estar focando toda a nossa estratégia e toda a nossa energia para esse novo segmento, que é o segmento de criação de um corredor de exportação. A Actis ela é percebida como uma empresa cara, mas o valor que a gente gera, além do nosso preço, ela é mais econômica para o cliente. Ele sabe que ele está pagando um preço para ele não ter problema, num primeiro momento, né? Porque como a gente é uma empresa entrante, ele tem que acreditar nisso. Então, no mínimo, ele acredita que a gente de certa forma, não vai criar problemas para eles. Como o mercado logístico no Brasil é um mercado ainda muito pouco profissionalizado e baseado apenas em baixo preço, as soluções que são entregues hoje para os clientes são soluções ruins, de pouca duração e que normalmente num espaço curto de tempo gera outros custos, seja de não entrega, seja de quebras, seja do que for, que acaba gerando ao cliente um custo desnecessário e um custo não viável. Quando a gente entra e traz uma solução que normalmente ela pode ter um preço mais caro, mas que garanta que ele não vai ter nenhum risco futuro e que a gente assume essa responsabilidade, não só uma responsabilidade pelo produto, mas uma responsabilidade da operação, da gestão, e a gente começa a entregar isso, ele começa a olhar o diferencial e fala assim, não, realmente é uma empresa que a gente não precisa se preocupar com ela está se preocupando com a gente. E esse é um pouco do diferencial que a gente sente e que a gente está oferecendo para o mercado, e o mercado está recebendo isso muito bem.